Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. E nós preparamos a reflexão para a noite de hoje com base em um dos livros de Chico Xavier, que é Palavras da Vida Eterna. E a gente vem seguindo alguns capítulos dessa obra e concomitante com o Evangelho. Então, uma semana a gente fala um pouquinho do Evangelho, outra semana a gente pega este tema e desenvolve ele. A reflexão dessa noite é sobre a salvação. E nesse capítulo 29, o título é O Estudo da Salvação. E tem uma pequena passagem de um dos livros, do Novo Testamento. E essa passagem é uma frase que tem a seguinte colocação: E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Quando a gente lê essa frase em separado, parece que não tem muito sentido, não é? Só que nós precisamos entender um pouquinho qual é a fonte, não é, que leva essa reflexão nesse pequeno texto dessa obra. E esta fonte ela está baseada no 5º livro do Novo Testamento, que é chamado de Atos. Atos se refere ao grego. A etimologia da palavra vem do grego e significa já concluído, já feito. E ficou traduzido dessa forma, não é? Esse material, ele descreve a era, vamos dizer assim, apostólica do princípio da religião cristã. Então, a religião cristã ela foi fundamentada com base em várias passagens que foram escritas naquela ocasião em pergaminhos. Então, quando nós observamos isso, é importante a gente lembrar que existem 27 textos que são tratados, não é, para fazer essa concepção do Novo Testamento. Então, quando há a referência à igreja em si, não é um prédio, não é? É uma congregação, é um grupo, não é? E quando há essa colocação do apóstolo, não é? E nessa condição aqui, o evangelista foi Lucas. Lucas que escreve vários textos a esse respeito, não é? E então, a intenção dele era dar continuidade à história contada até então, né, pelo testemunho da vida de Jesus pelos seus discípulos. O que é salvação? O que vocês entendem por salvação? Uma coisa que está no nosso cotidiano, né? A palavra. Principalmente quem mexe com informática ou quem vai fazer alguma coisa nesse sentido, fala, salva o arquivo. Né? O que é isso? O que é salvar? Qual que é o conceito? É esse conceito que Emmanuel explora nesse pequeno texto. E ele faz referência, né, à passagem de Jesus, à passagem de Cristo. Essa referência que ele faz é em função do comportamento, né, que é descrito nesse livro, nesse pequeno texto, ou nesse, vamos dizer assim, nessa passagem do Evangelho.
Então, salvar tem uma conotação que não é assim, você não passar por alguma coisa. E essa é a primeira situação que a gente pensa. Nossa, eu vou salvar a minha situação. É como se eu não pudesse passar por aquilo. Ou se eu não devesse passar por aquela situação. Eu estou me salvando em relação a isso. E não é isso que significa a palavra. A palavra tem um outro significado. Ela vem de origem grega, não do latim. Ela vem de sotéria. E ela transmite a ideia de cura, de redenção, de remédio, de resgate. Já no latim, tem uma raiz de salvare, mas isso foi mais à frente, que significa salvar. E também de salus, que significa saúde. Então, esta palavra tem esses três arremetimentos. O primeiro, que é que a gente nunca pensa. Porque a gente fala, nossa, eu vou salvar a situação, eu estou achando que eu não devo passar por uma condição. E é isso que o texto traz. Ele traz exatamente uma ideia diferente. Não é? Então, nós não podemos pensar que para se salvar, nós temos que evitar os riscos, né? Ou nos livrarmos dos riscos que as situações, não é, da vida nos oferecem. Ou seja, nós não podemos simplesmente fazer as nossas conquistas na suprema tranquilidade, que é isso que Emmanuel está colocando no livro. Então, o nosso entendimento, não é, ele tem que ser um pouquinho mais ampliado nessa condição. E aí vem a ideia. Essa ampliação, ela traz para nós um olhar diferenciado. Nós temos que olhar nossos horizontes de maneira diferente. Imaginando que nós temos condição de passar pela dificuldade. E na grande maioria das vezes nós achamos que não temos essa condição. E quando a gente acha que não tem condição, a gente faz o quê? Pede ajuda. Pede auxílio. Mas será que nós não temos a condição de passar por uma dificuldade? O que é que vocês acham? Nosso dia a dia, né? Todas as nossas situações cotidianas, elas são iguais? Sim ou não? Não são. Há uma tendência de nós termos sempre os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas? Não. Porque se a gente quer um resultado diferente, o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer tentativas de maneira diferente. Agora, para tentar realizar algo, nós temos condição de fazer. Todos nós temos. Eu, você e todo mundo lá fora. Né? Eu não quero dizer com isso que a ajuda não é bem-vinda. É lógico que ela é bem-vinda. Mas existe uma coisa que Joana de Ângeles ela coloca, né? Ela tem um olhar assim interessante, e ela diz que a preguiça é uma doença. E a gente encara a preguiça como simplesmente se a gente falasse, estou com vontade de fazer nada hoje, né? Uma vez ou outra, vale a pena, né? Dar um refrigério para a cabeça, para a mente, não é isso? Mas todo dia não é bom. Não é? Então, se nós simplesmente nos acomodarmos e todas as vezes que nós precisarmos de algo, nós corremos em direção a alguém para nos ajudar em relação a esse algo, nós estamos, vamos dizer assim, não acreditando na nossa condição de resolver as coisas. Não acreditando na nossa capacidade de resolver e de atravessar situações difíceis. Não é verdade? E essas situações, elas se apresentam todos os dias. E na grande maioria das vezes, de maneira muito diferente. Ou seja, hoje eu posso ter atravessado determinadas situações, né,
no meu dia que não foram iguais às de ontem. E muito menos as de sexta-feira passada. E muito menos as da semana passada. E infelizmente, às vezes a gente tem alguns problemas que eles se apresentam e eles não vão embora, eles ficam nos incomodando. Isso é um sinal. É um sinal que nós precisamos parar e dar uma solução para esse problema. E nós conseguimos fazer isso. Não é? Nós temos essa condição. Então, Emmanuel, nesse pequeno texto, ele vai trabalhando essa ideia, ele diz que, né, o Cristo, né, a condição de Cristo, era de apartar as almas, né, em processo de salvação, para testemunho incessante no sacrifício. Pois essa é uma frase difícil de entender. Porque dá aquela conotação de que, nossa, nós temos que se sacrificar, nossa, nós temos que... Não, putz, nós estamos num processo agora. Vamos mudar a maneira de enxergar. Se nós estamos buscando, não é, um processo de evolução, se todos os dias nós aprendemos coisas novas, e todos os dias nós aprendemos maneiras diferentes de realizar as coisas, não é? Então eu posso dizer que nós estamos num processo de salvação. Sim ou não? Porque se, olhando por este lado, não é? Se buscar a redenção de algo em relação a que eu estou atravessando é a minha dificuldade, esse é o meu sacrifício. Nós não temos um fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Só não podemos esmorecer. Não é? Semana passada eu tive a oportunidade de falar para vocês sobre a fé. Não é? A gente falou bastante coisa sobre a fé. Quando a gente esmorece, como é que nós estamos na fé? Não é? Como é que a gente está nessa situação? Nós estamos realmente depositando credibilidade em nós mesmos? Nós estamos simplesmente depositando credibilidade em algo? Não é? Ou simplesmente a gente fica no cantinho esperando que alguém venha tirar essa situação das nossas costas para a gente realmente continuar a caminhada. Percebe? Então, caminhar nós vamos ter que continuar. Esse é o processo da nossa vida. Não é? Aí tem uma passagem, né, que Lucas escreve, né, e ele diz assim, que muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da igreja nascente reconheceram a aflição e martírio, lapidação e morte. Nossa, que frase tétrica, não é? Olha como é que ele foi. Foi pesado no que ele disse. Mas a ideia é assim, para quem que Lucas falou? Será que ele falou para todo mundo? Não. Porque como nós já sabemos, não é? É o outro Lucas, não é você não, hein? Estou vendo que a Lucila já está olhando meu texto e falou, pô, o que você está falando aí, né? Que incrível. Então, essa condição que ele coloca, que é uma colocação pesada, não é? E ele faz essa situação que é assim, aflição e martírio. E realmente, quando a gente tem algum problema que a gente não consegue resolver de primeira, e aquilo fica nos incomodando, e aquilo gera outras situações que realmente elas são desagradáveis, a gente fica aflito. Principalmente quando a coisa não é diretamente com a gente, é com alguém que está do nosso lado, nós não temos acesso a resolver aquilo que está ali, naquele lado, a gente vai sofrendo junto. Isso é um martírio. É o que passa pai com filho. Filho com pai, esposa com marido, marido com esposa. Olha que coisa interessante. Esta relação no meio, ela é uma relação de aprendizado. Então a redenção vem da construção dos resultados que são obtidos por conta de passar pela dificuldade. Então, de uma forma ou de outra, todos nós teremos as nossas dificuldades. Simplesmente a gente não vai lá e arrefece essa situação. Não tem como fazer isso. Porque os resultados
dessas dificuldades vão trazendo aprendizados, vão construindo confiança, vão aumentando a nossa crença, vão mudando a nossa fé. Olha que coisa interessante, é um processo. Então a salvação é um processo. Eu não me salvo de hoje para amanhã. Essa que é a questão, não tem tempo. Essa temporalidade, ela não existe nos textos bíblicos. Por quê? Porque é um aprendizado que tem que se transformar na perenidade que o ser vai levar construindo a sua jornada. Quando você aprende algo, você não esquece mais. Mesmo que depois, no passamento, né, mesmo depois da morte, esse aprendizado ele não fica aqui com o corpo. Ele segue junto ao espírito. Não é? E é muito interessante porque essa colocação também é levada por Lucas, não é? Que o aprendizado, que essa redenção, que essa salvação, ela é para a eternidade, a duração do Espírito. Nós não temos começo, não temos fim. Não é? Não tem um ponto final para essa história. Então, a exemplo, não é, das passagens de Jesus, e não só essa única citada, né, nesse pergaminho que Lucas realmente ele vai retratando, não é? Mas se nós olharmos todos os exemplos, né, e muitos deles que são trazidos, né, pela história até hoje em relação à vida de Jesus, não é? Nós vamos observar que ele mesmo não se isentou de problemas, até pelo exemplo da crucificação. Mesmo, não é, sendo ele um ser elevado, ele não se isentou desse processo. Não é? Porque não só a exemplo do que ele passou, mas a humanidade que vivenciou, as pessoas que vivenciaram isso, e trazer essas informações até os dias de hoje, mostra que este exemplo, mesmo o ser estando num estado de elevação, ele não se abstém de passar pela dificuldade. Fico imaginando, por exemplo, Madre Teresa, Irmã Dulce, né, que junto com aqueles que ela podia atender, ela atravessava as dificuldades junto. Porque imagina, atender aquele que está numa situação muito mais desagradável do que você mesmo que atende, e não ter com que atender é ter fé realmente que amanhã vai ser um dia melhor do que foi hoje. Percebe a nobreza do ser, não é? E todos nós podemos fazer a nossa história ser diferente. Nós podemos, nesse estado que nos encontramos, ter uma dificuldade de começar a nossa história novamente. Mas nós podemos traçar um final diferente. O final não precisa ser simplesmente empurrando para ver como é que fica lá na frente. Não, nós temos essa condição. Eu, vocês e as pessoas que estão lá fora. E para isso, verdadeiramente, não precisa haver um milagre. Precisa haver realmente o depósito da fé. Acreditar que nós somos capazes. E todas as vezes que nós fazemos isso, em relação a nós mesmos, nós fortalecemos, não é, a nossa condição de redenção. E muitas pessoas pensam assim, né? Poxa vida, do que eu tenho que me redimir, né? O que é que eu tenho que passar para ser melhor amanhã? Não sei responder, porque essa resposta está dentro de cada um. Nós devemos, nos nossos momentos de interiorização, buscar como que a minha história poderia ser melhor amanhã do que ela realmente está se mostrando hoje. Não é? Então, esse aperfeiçoamento, ele vem da instrução e da educação.
A educação é desenvolver características, não é? Características captadas dos resultados em como nós vamos escolhendo, tomando as decisões e levando a nossa vida. E junto conosco, todos aqueles que estão no mesmo nível de afinidade. Filhos, esposos e esposas, mães, filhos, né? Filhos e mães e pais. Toda esta relação, porque nós não viemos aqui sozinhos. A nossa condição, ela é uma condição de evolução. Nós não evoluímos em grupo, nós evoluímos individualmente. Mas nós precisamos dos grupos para que a gente possa resgatar uma maneira diferente de entender o outro e de se entender. Essa é que é a condição. E o resultado disso, não é, como diz Joana de Ângeles, é o homem caminhar para a plenitude. E plenitude são os estados de felicidade que nós cultivamos nossa alma. Já sabendo, como diz o texto aqui, que isso é perpétuo, não é para amanhã, não é para depois, mas é para todo sempre, não é? Então, nada melhor do que a gente buscar esses resultados justapondo isso com a felicidade. E essa condição, ela é saudável a todos. E realmente é um processo de individualização. Porque eu não consigo saber o que você, ou o que o outro, ou o que aquele outro que está lá fora sofre. Mas o que eu posso dizer é que eu tenho a crença que nós podemos. Nós conseguimos. Em momento algum, Jesus, ele duvida disso. E todas as vezes que é colocado alguma coisa nessa medida de provação, ele coloca a figura do Pai. Ele sempre se arremete a um ser divino, a uma coisa divina, que ele tem a certeza de que aquilo vai passar. Isso me lembra de uma passagem da vida do Chico, não é? E o Chico tinha assim, na cabeceira da cama dele, uma frasezinha que estava assim: isso também passa. Aí quando a gente começa a ver hoje, está muito mais fácil da gente descobrir como é que o Chico Xavier foi levando a sua vida, que foi uma vida de dificuldade. Não é? Uma vida realmente bem justa. Não é? E o Chico também tinha suas dificuldades assim, individuais, seus entendimentos. Tinha os seus conflitos. Ele é um ser humano igual nós somos. Não é? Então ele também falava, ele também dizia que tudo passa. E isso também vai passar. E é assim que é a nossa vida, não é? Então, para a gente encerrar, nós devemos optar, todos nós, né, devemos buscar a opção sempre do caminho em que nós vamos receber as maiores conquistas. Não é o caminho mais fácil. Essa palavra que o senhor falou é muito importante para a gente reforçar, dar força na caminhada, né? Porque Jesus, sob a condição humana, ele caiu também, levantou. E a gente também caiu. É crer nele e ter fé, porque caiu aqui, mas ela caiu e levantamos. Então não é fácil. Não. Mas nós levantamos. Com fé nele. É isso ele mesmo. também, sob a condição humana, ele caiu. Olha que beleza. Então, essa palavra do Senhor reforça muito, dá muita coragem, a gente vai prestar bem atenção no que o Senhor está falando, porque isso aí faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa salvação, passar por isso. Crer em Deus e ter força, porque não dura para sempre. Não. Nós temos vida de felicidade, vida em felicidade, mas também como ele alcançou a felicidade. Nós crer que nós alcançaremos também. Então, Deus abençoe, Senhor, essas palavras e continue, você reforça muito o ser humano e dá muita força e fé para eles poderem prosseguir para frente. Porque cada passo, às vezes amanhã é melhor, às vezes é pior.
mas crê em Deus, que nele tudo venceremos. Muito bom. Muito obrigado pela... Deus abençoe por essas a todos palavras, nós. muita força. Deus nos abençoe a todos nós. Então, mais uma vez, né, não é o caminho mais fácil. É onde a colheita será melhor empregada. Portanto, dificuldades, não existe aquela mais difícil ou menos difícil. Todas são dificuldades. E nós temos essa condição. Lembrar realmente que duas coisas são importantes, né? A quem mais for dado, mais será cobrado. E a gente não carrega o fardo mais pesado do que a gente tem condição de carregar. Então essa reflexão fica para essa nossa semana. Muito obrigado pela atenção e vamos dar sequência ao nossa segunda parte.